possa abençoar sua vida, que Deus possa abençoar seu ministério, sua casa, para quem tem ministério, que Deus possa abençoar todos os seus empreendimentos lícitos e que você possa viver uma vida para a glória e para a honra do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, certo? Bom, a gente está na exposição do livro de Jó e nós estamos falando sobre o capítulo 3. Na realidade, nós já expomos o capítulo 1 e o capítulo 2, certo? Esse livro é um livro que nos remete a um momento que nós passamos e que não é agradável, que é um momento de sofrimento. Todos nós sofremos, independente da raça, do credo, do contexto social, do contexto financeiro. O sofrimento é inerente a todo ser humano. O sofrimento vem para os bons e para os maus, para os pobres e para os ricos, para os homens e para as mulheres, para os jovens, para as crianças e para os adultos. Isso é para todas as classes sociais de qualquer tipo. E o livro de Jó, ele nos mostra que Jó é um homem que sofria tanto e que ele tinha ainda além do próprio sofrimento, ele tinha amigos que acusavam ele de pecado, de blasfêmia contra Deus, porque diziam que era por isso que ele estava sofrendo. Só que o livro vai nos informar que isso é mentira. Já é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Como o próprio Deus disse a respeito dele no capítulo 1, verso 1. E hoje nós vamos dar sequência a essa exposição, esta que foi só uma introdução. Vamos dar a sequência no capítulo 3. Vamos para a segunda perícope do texto do Jó 3, que vai do 5 ao 10. Diz assim: contaminando as
trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele as nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije-se ela entre os dias do ano, e não entre o número de meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entra a voz do júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoem o dia, que estão prontos para suscitar pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos maus olhos a canseira. Por que não morreu desse amate, e em sair do ventre não esperei? Aqui já está amaldiçoando o seu nascimento. Jó, depois de ouvir todas as coisas de seus amigos, né? Ele amaldiçoa o seu nascimento e lamenta sua miséria. De uma forma, ele obedece a sua mulher. Leiamos Jó 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele, porém, respondeu e disse: falas como qualquer doida. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou só com seus lábios. Nós podemos ver que mesmo que o texto bíblico registre, fique conosco, que mesmo que o texto bíblico registre que Jó não pecou, e nós vemos ele repreendendo essa mulher no capítulo 2, nós vemos que de certa forma ele fez o que, de certa forma, tá? Ele fez o que a sua mulher disse: amaldiçoa a Deus e morre. Porque a partir do verso 10 do capítulo 3, ele começa a murmurar. Sim, ele está sofrendo muito. Aqui o cenário é um cenário de desespero, de desesperança, e já continua, verso 12. Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que me matasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Já está dizendo: por que eu não tenho descanso? De certa forma, Jó está se indignando contra aquela situação.
de certa forma, ele dá ouvido à voz da sua mulher, do capítulo 2, verso 10. Mas de outra forma, ele continua firme no Senhor. Ele continua firme em Deus. E aí ele diz, com os reis e conselheiros da terra, que parece edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou com aborto ou costume, não existiria como as crianças que não viram a luz. Já ele começa a descrever a miséria humana. E ele tem um grande sentimento de tristeza, não somente por ele, por aquilo que acontece com ele, mas com o sofrimento que acontece com os povos. Ele começa a falar das crianças, do aborto oculto, que é uma injustiça social e humana. Ele diz, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz, ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os pesos juntamente repousam e não ouvem a voz do extrator. Ali está o pequeno e o grande, o servo e o livre. O servo livre do seu Senhor. Por que será luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Veja que Jó está descrevendo tudo o que passamos. A miséria, o aborto, o sofrimento, a tristeza, a depressão. Tudo isso Jó lamenta. Talvez ele não passou por todos os sofrimentos. Ninguém passou. Mas ele lamenta em meio às chagas do seu corpo. Ele lamenta quem passa esse tipo de sofrimento. E ele está perguntando por que Deus, traduzindo para uma linguagem comum, por que, Senhor, por que Deus passamos isso? Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu? Por que tem tanta miséria? Porque antes do meu pão vem o seu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó está lamentando o seu sofrimento. Todos esses problemas que Jó lista um por um, é os problemas que nós enfrentamos. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. O que me receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quantos de nós hoje
recebemos aquele mal que sempre tememos. Quantos de nós hoje recebemos o que nós não merecíamos ou que não queríamos? Jó está lamentando todas as coisas ruins que acontecem dia após dia na vida do ser humano. Jó está lamentando o que ainda nem sobreveio sobre ele, mas que sobre outras pessoas já sobreveio. Então, Jó termina amaldiçoando o seu sofrimento. Jó termina não vendo perspectiva no futuro. Jó termina chorando, pedindo que o Senhor o livre dessa situação. Jó termina pedindo socorro, pedindo alento para aquilo que está mal. E quantas vezes nós agimos como Jó? Não aguentamos mais. Não aguentamos mais essa situação. E eu volto a repetir, por mais que Jó não fez como a sua mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre, por mais que ele não agiu desta exata forma, ele de certa forma estava questionando a Deus e dizendo que melhor seria morrer. Tanto é que ele diz, por que não morreu desde a madre e saindo do ventre não expirei? E a lição que fica, meus irmãos, é quantos de nós hoje temos essa vontade? Quantos de nós hoje não aguentamos mais o cansaço da vida? Quantos de nós estamos fatigados por aquilo que sobrevém sobre nós, que não é uma coisa boa? Só que mesmo nós sofrendo, muitas vezes aquele que sofre mais que a gente, em vez de a gente apoiar, a gente recrimina. Em Mateus 5, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 5, em Mateus 5, Jesus diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo, que aquele que chora, ele será consolado. Jó que está chorando, está se humilhando. A lição que fica de Jó é: isso não recai sobre nós,
Não é o nosso sentimento, muitas vezes, de abandono, de tristeza, de impotência, de incapacidade. Deus, Ele quer te usar, Ele quer te consolar. Se agarre a Ele, se derrame na presença de Jesus, se renda aos pés da cruz hoje. Eu, Thiago, estou passando por um vale tremendo. E eu digo a você, meu irmão, não é fácil. Não é nada fácil. E Jó, ele expressa em palavras aquilo que eu e você sentimos. E talvez por vergonha ou por medo de não sermos compreendidos, nós nos fechamos e não dizemos que estamos sofrendo. Que quando você estiver assim como Jó, derrotado, se agarra aos pés do Senhor. A minha oração é que ao lermos esse livro não seja apenas um entendimento intelectual ou um entendimento hermenêutico, mas que toque no fundo da nossa alma. Porque o que já passou é o que muitas vezes nós passamos. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Ele é o teu consolo. A gente acabou de ler Mateus 7 e agora eu quero ler com você Salmos 23, que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista Davi ainda no Salmo, se eu não me engano, Salmo 20, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não te alongas do meu auxílio, dessas palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia e de noite, tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Davi está dizendo que Jó disse, só que em outras palavras, o que Jó e Davi disseram é o que muitas vezes você mesmo diz, em outras palavras, a lágrimas no seu travesseiro à noite. Que nós possamos ser consolados pelo Senhor e que nós possamos ouvir dele: filho, vem. Olha o que diz o Provérbios 3: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estives em teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará tuas veredas. É o conselho que o Senhor tem
para responder a indagação de Jó. O resumo desse capítulo é que Jó, ele estava assim como eu, com você, perdido. Mas depois ele acha descanso. Depois o Senhor restitui todas as coisas a ele no final do livro. Deixa Deus te curar, meu irmão. Mas ainda nós não chegamos na bonança, nem no livro, nem na vida. Mas um dia chegaremos. Um dia, como diz Apocalipse 21, saímos na Nova Jerusalém. E lá Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E lá não haverá nem morte, nem dor, nem clamor, nem dor, porque as minhas coisas já passaram e eis que tudo se fez. Mas isso é outra mensagem. Que nós hoje passando pelo sofrimento, possamos chorar, lamentar, porque isso não é Deus. Mas que nós possamos fazer isso acreditando que o melhor está por vir. Que um dia Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Que possamos nos deleitar na presença de Deus, chorar se tivermos, mas sabendo que um dia a hora virá. Que Deus te abençoe. Esse foi o capítulo 10. Que Deus te abençoe. Fique na paz e andaremos sequência no estudo. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Deus te abençoe.